Sejam todos bem-vindos a todos os internautas que nos acompanham em diferentes cantos do mundo, queira a partir do Facebook, do YouTube, entre outras várias plataformas. Em especial, as nossas saudações vão para o nosso convidado, pastor, e que no momento oportuno poderemos conhecê-lo melhor. Mas antes, queremos aqui convidar a todos os internautas, inclinarmos nossos rostos para invocarmos a presença do Senhor para que possa abençoar a nossa interação que teremos com o nosso pastor. Bom Deus, bom Pai, gratos estamos pelo dom da vida e saúde que o Senhor tem nos concedido a cada dia que tem se passado de forma incondicional. Queremos, neste momento, invocar a sua presença para que o Senhor possa nos capacitar de modo a entendermos os seus ensinamentos. Esteja com o pastor que irá nos nutrir de sua palavra, esteja com todos nós que iremos participar, ó Pai, deste debate. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém. Amém. Bom, como eu dizia, estamos de volta, mas antes, este é o momento do espaço musical com a nossa querida amiga Jane Fondo. Ela vai nos aqui brindar com uma bênção de música. Este é o momento. Jane Fondo. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor.
Muito bem, estamos de volta mais uma vez. Vamos agora conhecer o nosso convidado. Estive aqui a falar de pastor, afinal de contas, de que pastor se trata, não sabemos. Já já vamos todos saber. Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição. Tenha bondade, apresente-se e saúde a toda a plateia, a todos os internautas, assim que nos estão aqui acompanhando. Eis o momento. Obrigado, querido Citoli, pelo convite que gentilmente me foi formulado. Quero saudar de forma impressiva para si, meu amigo telespectador, internauta. É um privilégio estar na sua presença para juntos refletirmos uma temática deveras relevante. Obrigado. Muito bem, pastor, obrigado pela apresentação. Vamos agora saber, afinal, o tema central do nosso debate. Isto é o dilema das raças, conflito dos séculos ou harmonia universal, que nos é aqui colocada de princípio uma questão de partida, ok? Isto é um estudo bíblico ou a antropologia do surgimento das raças. Este é o nosso tema central, pelo que peço a atenção de todos os internautas. Pastor, tenha bondade, eis o momento. É sempre um prazer refletirmos juntos assuntos que desafiam as sociedades e que colocam tintas em vários aspectos. Hoje, como já havia feito a referência, iremos dissecar sobre o dilema das raças, conflito dos séculos ou harmonia universal. Uma análise a partir de uma visão bíblico-antropológica. Vamos procurar compreender o que está por detrás desta discussão, qual é a visão da Bíblia em respeito ao surgimento das raças, porque que existem vários conflitos sobre etnia, sobre raças, etc. E hoje iremos refletir junto sobre isto. A iniciar a nossa abordagem, gostaria de sugerir 2 modelos para refletirmos juntos. 2 modelos, 2 interpretações, 2 visões e 2 hipóteses. Vamos analisar as 2 e vamos, ao fim de tudo, selecionar qual é que nos apresenta como sendo mais sustentáveis. O primeiro modelo é evolução, o segundo modelo é criacionismo. Temos essas 2 hipóteses para poder refletir sobre a questão do dilema das raças. O evolucionismo, de forma mais simples, seria uma interpretação, uma filosofia, uma visão de origens que vai sugerir das muitas coisas que a vida surgiu através de leis naturais, através de casualidades, através de eventos esporádicos que acabaram desencadeando uma sequência de surgimentos. A ausência de um criador, de um arquiteto ou de uma pessoa que estivesse por detrás de uma certa criação. Tudo evoluiu por acaso. Esta que seria uma visão do criacionismo. Na questão do ser humano, o evolucionismo pontou algumas etapas, algumas fases, alguns estágios deste ser humano. Partindo primeiro da primeira etapa, que seria a etapa dos australopitecíneos. É um período dos primatas, o primeiro estágio. Depois dos australopitecíneos, iria evoluir para Homo habilis
iria evoluir para Homo erectus e esse, por sua vez, pelos Neandertais. Alguns vão colocar Homo sapiens dentro desses Neandertais. E vai se computar o ser humano nessa linhagem. Há alguns poetas e autores que até preferem colocar o homem líbero também como a última fase, a última etapa, isso que é da evolução do ser humano. O homem hábil seria uma espécie de homem livre, homem da liberdade. Entretanto, este modelo nos apresenta ou nos coloca verdadeiros desafios, aquilo que eu chamaria de fragilidades. Dessas fragilidades, podemos destacar 3. Primeiro, que seria a lacuna das espécies. Estamos a dizer que o Australopithecus evoluiu para Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neandertais, etc. Mas aqui há questões que se colocam. Como é que esta evolução ocorre de um grupo para grupo? Nós encontramos aqui saltos, encontramos aqui elos, encontramos intervalo de uma espécie para uma outra espécie. De que forma que a girafa salta para cão, cão salta para coelho, coelho salta para o rato, assim sucessivamente. Então temos aqui a lacuna dos elos perdidos, que até então a evolução tem dificuldade de responder a esta questão. Temos também a lei da biogênese, que sustenta que a vida produz vida. Entre mentes, o evolucionismo sustenta que do acaso pode surgir uma vida, pode surgir alguma coisa. Este princípio de biogênese entra em colapso com as próprias bases da própria ciência. É uma fragilidade. A terceira fragilidade é a lei dos semelhantes. A ciência postula o princípio de que os semelhantes atraem os semelhantes e o acaso entra em colapso que não pode o restaurar. Todavia, a evolução vai sustentar que o ser humano vai evoluir de um primata antigo, Luca, um ancestral comum, e este também vai tornar-se um animal e plantas. Como que esse processo é explicado? Se estamos a falar de espécies, estamos a falar de corpos, estamos a falar de partículas diametralmente diferentes. Logo, a evolução tem dificuldade de responder este verdadeiro problema que eu chamaria de fragilidade. Por causa destas fragilidades e as outras, por uma questão de economia do tempo, não é possível mencionar. Penso que ainda teremos outros debates para melhor dissecar sobre a questão de evolução e criacionismo. Temos, por último, o segundo modelo, que é o modelo criacionista. É um modelo que coloca Deus como alternativa da criação. As fragilidades levantadas pela evolução poderão ser respondidas no criacionismo. Deus como Criador, a revelação das Escrituras Sagradas e a historicidade dos fatos bíblicos, a criação de Adão e Eva, o dilúvio, etc. Esta é a visão. Agora, é interessante, amigo, se olhe, porque nós encontramos pressupostos do criacionismo. Quais são esses pressupostos do criacionismo? Podemos destacar 7 pressupostos. O primeiro pressuposto: Deus é o Criador do universo. Segundo pressuposto: Deus é o Criador da terra. Terceiro pressuposto: Deus é o Criador de tudo que vive. Quarto pressuposto: plantas, animais, seres humanos foram objeto da criação distinta de Deus. Quinto pressuposto: o ser humano é superior
aos outros seres por este ter sido criado à imagem e à sua semelhança. Sexto pressuposto, a criação original de Deus era perfeita, livre de qualquer degradação ou cataclismo. E sétima pressuposição, ou sétimo pressuposto, após criação, Deus oferece o sétimo dia de descanso literal, isto é, o sábado, como um exemplo para toda a humanidade. Esses são os pressupostos do criacionismo. Agora, entramos na nossa questão central: raças humanas versus pessoas. Isso é interessante, meu amigo internado. Por quê? Porque há um grande debate. Antigamente, concebia a ideia de que o ser humano é constituído por raças, ou seja, dentro do ser humano existem subgrupos de espécie. Dito de outro modo, raça era entendido como uma classificação fenotípica. Quando falamos de classificação fenotípicas, claro, estamos a dizer que raça seria uma característica de um determinado grupo. Esta característica seria característica de cor, de características físicas, de pele, etc. E vai formar aquilo que era entendido como raça. Contudo, os estudos genéticos foram entender que parece que este conceito é depreciativo e vai colocar outros homens, outros grupos superiores em determinados outros. Então, os estudos genéticos mostraram não haver subgrupos do humano, todos são humanos e não existe aquilo que será um subgrupo. Rejeitou este conceito de raças. Século XVIII, e vamos avançando para outras categorizações, que esta categorização devia só apenas ser usado exclusivamente para referenciar os animais. Daí que nos anos 1707, 1778, com um zoólogo passa a entender a questão de grupos do reino, que o ser humano é constituído por reino, filo, subfilo, gênero, família e espécie. Ao colocar o ser humano dentro desta classificação, ser humano, então, o ser humano seria um animal, chordata, vertebrata, mamília, primate, hominide, homo e homo sapiens. O problema é que esta categorização acaba criando dificuldades, conforme eu já vi dito, através dos elos. E se nós formos a colocar esta categorização, teremos problemas em responder à questão de por que outros são brancos, outros são negros, outros são indígenas, outros são asiáticos, outros são um pouco castanhos. Teremos esta dificuldade se nós formos a colocar esta classificação. Pelo que cai por terra. Agora, cai por terra a ideia de raças. Logo, há uma necessidade de refletirmos o conceito de pessoa. O que é pessoa? O conceito de pessoa entra na filosofia como máscara, era entendido nos latinos e pelos gregos como máscara, como um indivíduo mascarado quando se colocava diante das pessoas no teatro. Para mim, eu compreendo pessoa como sendo a movimentação atual do indivíduo no existir. É interessante. O que significaria isso? Significaria que a pessoa será uma atualização integral
do indivíduo enquanto ele existe. Para Boécio, ao refletir sobre a pessoa, entende a pessoa como esta substância racional que o indivíduo vai se manifestar. Talvez, para entendermos o que seria a pessoa, seria necessário entender quais são as características da pessoa. A pessoa apresenta diversas características. Podíamos mencionar, de acordo com a filosofia, nós vamos mencionar apenas 5. Primeira característica, singularidade. Segunda característica, unidade. Terceira característica, interioridade. A quarta característica, projeto. E a quinta característica, valor em si. Essas são as características da pessoa. Todavia, gostaria eu de propor um outro conceito, ou seja, outras características que a palavra de Deus nos oferece. Ao lermos o livro de Gênesis, capítulo 1, Deus criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao lermos 27, nós encontramos o homem e a mulher foram criados segundo a imagem e a sua semelhança. De acordo com o texto bíblico, Gênesis 2:7 diz que Deus soprou o homem do fôlego da vida no pó da terra e este tornou-se Haya Nefesh, significa tornou-se alma vivente. É interessante porque pessoa, na compreensão bíblica, é uma junção do fôlego de vida, o espírito ruá, e bazar, que é carne, é o corpo. E nós compreendemos que o ser humano não tem uma alma, senão ele é uma alma, porque a Bíblia diz tornou-se. Dito de outro modo, a pessoa existe como alma, vive como uma alma, raciocina como alma e morre como uma alma. Não pode haver uma distinção entre corpo, espírito e alma de forma distinta. Ou seja, estamos a dizer que alma é a personalidade do corpo e corpo é a realidade da alma. A pessoa é imagem de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus, temos que estar atento, porque podemos cair no antropomorfismo e no teomorfismo. O que seria isso? Estaríamos a dizer que Deus é parecido com o homem. Se dissermos que Deus é parecido com o homem, então estaremos a divinizar o homem. E se dizemos que o homem é parecido com Deus, então estaremos a humanizar Deus. Então é preciso termos cuidado em não cair nos extremos. Ao dizer que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, quer dizer que o homem possui parcialmente atributos que são inerentes a Deus: inteligência, sabedoria, a ideia de perfeição, a ideia de desejo de eternidade, amor, afeições, sentimentos, etc. Menos atributos intracomunicáveis, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Dizer que o ser humano é constituído à imagem e semelhança de Deus significa que este, quando foi criado originalmente, ele pensava os pensamentos de Deus. E em Jesus Cristo nós temos um exemplo de pessoa. Deus é totalmente pessoa e totalmente espiritual. João 4:24, devemos o adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Atenção, não pode haver espírito, uma existência espiritual sem uma matéria corpórea. Ou seja, dizer que Deus é espírito demanda a sua corporalidade. Deus é totalmente espírito e o homem é parcialmente espírito. Por isso que não conseguimos ver anjo, não conseguimos ver Satanás. Deus é totalmente pessoa e nós somos parcialmente pessoa. Por isso que temos dificuldade de viver com os inimigos. Quando alguém nos dá chapada, ficamos irados.
e Deus conviveu com traidores, andou por cima das águas, ele é totalmente pessoa. Nós somos malucos. Um psicólogo chegou a esta conclusão, fez uma tese doutoral e mostrou que a única pessoa que foi normal foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é um exemplo daquilo que seria pessoa. Porque existe um conflito dos séculos. Qual é o conflito dos séculos? Racismo científico, racismo cultural, racismo social. Isso vai afetando a economia, a educação, a política e na tecnologia. Vemos, por exemplo, as primeiras e segunda guerras mundiais, que tiveram como uma das causas a supremacia da raça ariana, a busca de interesses. Nós vemos pela história a expansão mercantil, a escravatura, e todos esses pressupostos tinham como bases esta ideia de raças, de superioridade, de inferioridade. E isso foi gerando certas apologias. Gostaria de destacar talvez 2 ou 3. Primeira apologia é eurocentrismo. A segunda apologia é afrocentrismo. E talvez a terceira seria uma neutralidade asiática. Queridos, prestem bem atenção. Estamos a dizer que nessas apologias, alguns foram dizendo que tudo vem de europeu, tudo vem do branco, o branco é superior, o negro pensa dentro de parâmetros europeus, por isso que existe uma filosofia africana, uma filosofia ocidental. Não, por mais que os africanos pensem filosoficamente, mas ele tem pressupostos intelectuais ocidentais. Todas as referências da ciência, da técnica, da epistemologia, do comércio é de africanos, de europeus. E foi se desenvolvendo. Mas também os afrocentristas foram dizendo que não, nós também temos valor, nós também temos pensamento, nós também temos agricultura, nós também temos ciência, nós também temos técnicas, nós também temos aventuras marítimas. Então houve essa discussão de afrocentricidade e também de eurocentrismo. Um politólogo considerado um clássico, um profeta nas ciências políticas, chamado Samuel Houghton, escreveu um livro intitulado A Guerra das Civilizações. Profetiza neste livro que uma dos grandes conflitos dos últimos dias seria entre a civilização oriental e a civilização ocidental. Percebem? Conflito dos séculos por causa desta questão de raças. Agora. Muito bem, professor. Desculpa interromper. Vamos aqui agora entrar numa pausa, mas antes, deixa-me só afirmar o seguinte, que estivemos aqui a acompanhar a explanação do pastor, logo no princípio, não é, que tendo como base o dilema das raças, isto é, conflito dos séculos ou harmonia universal. Entretanto, o pastor logo a seguir abordou 2 grandes teorias, isto é, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. E a questão que fica de reflexão é o porquê da diferença. Voltamos já, vamos observar uma pausa com o tema musical com a nossa querida amiga Jenny Fondo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo
Muito obrigado. Estamos de volta. Acabamos aqui de ouvir um tema musical com a nossa querida amiga Jane Fundo. Estamos de volta ao nosso tema central com o nosso pastor Wilson. Pastor, eis o momento. Tenha bondade. Muito bem, estamos de volta. Neste debate interessante, já colocamos um raciocínio e já desconstruímos uma hipótese e agora estamos sugerindo uma alternativa. E a alternativa só pode ser encontrada na palavra de Deus. Ao lermos o livro de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11, nós encontramos um contexto. Vamos analisar primeiro Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem, chamou de Adão. A palavra Adão que aparece ali significa terra ruivo, que era uma coloração da areia ali. Uma areia ruivo. Porque algumas pessoas começam a discutir se Adão e Eva eram brancos, eram negros, eram pretos, etc. Adão e Eva não tinham cor ruivo. Claro que o nosso conceito de ruivo pode ser muito diferente porque sofreu várias mutações. Estamos a falar de muito tempos atrás. E o homem era um. Quando chega ali o dilúvio, Deus agora decide destruir um homem por causa do pecado. Isso salva Noé, seus filhos e a esposa dos seus filhos, que era uma única, quer dizer, era uma única humanidade. Não havia branco, negro, era uma única humanidade. Depois, esta uma única humanidade tentou construir a Torre de Babel, falava uma única língua, tinha mesma forma, mesma cultura, etc. E Deus permitiu que eles se espalhassem. Como é que se espalharam? Através de 3 grupos. 3 filhos de Noé: Jafté, Sem e Cam. A genealogia nós podemos encontrar no capítulo 10 e no capítulo 11. Não vamos ler por causa do tempo. Jafté, diga-se, alguns dizem, foi para a Europa, Sem foi para a Ásia e Cam foi para a América. Aliás, para a África. Jafté, Europa, Sem, Ásia e Cam vai para a África. Neste debate dos séculos, alguns dizem que os africanos são de Cam, até acabam sugerindo um nome que não existe no hebraico, Cão. São de Cão, e por isso que os negros são africanos, são escravos, porque Deus amaldiçoou os africanos. Note um dado muito interessante. Ao estudarmos a geografia antiga e ao estudarmos história, chegamos a certas conclusões. Qual é esta conclusão? Primeira conclusão: os filhos de Noé migraram para áreas diferentes. Os semitas ocuparam o Vale de Tigre e do Eufrates e a maior parte da Arábia. Os jafeitas se dirigiram para o norte e instalaram-se no entorno do Mar Negro e foram para o oeste até a Espanha. Os camitas foram para o sul e ocuparam a parte meridional da Ásia e norte da costa da Síria e da Palestina e a costa arábica pelo Mar Vermelho, mas principalmente a região de África. Através desta distribuição, percebe-se peremptoriamente que
os cananitas não foram exclusivamente para a África, senão por algumas regiões da Síria, da Ásia Menor, e também distribuíram-se na África. E outro dado interessante é que a geografia que nós conhecemos hoje é diametralmente diferente da geografia antiga. O terceiro elemento é que os nomes que aparecem na Bíblia, os nomes que nós temos pela história, quando houve a invasão grega, quando houve helenização ali, muito do mapa, muito dos nomes acabaram sendo alterados. Esses dados nós devemos ter em consideração quando estivermos a retratar sobre esta questão. Ora, ao lermos aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 9, versos 24, lá lemos: despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais novo, 25, e disse: maldito seja Canaã, seja dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Cainá lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Esta é a maldição e a bênção proferida por Noé. Primeira pergunta: por que Deus, aliás, por que Noé atribui esta maldição a Canaã e não a Cam, que infligiu? Bem, isso pode estar associado com os textos seguintes que vão falar sobre o comportamento de Canaã. E também é importante entender isso no contexto global. Ou, por outras palavras, Noé não está maldiçoando os filhos individualmente, senão em termos de nações. O pensamento de que Canaã, de Cam, refere-se aos povos africanos, não tem nenhuma base bíblica, não tem embasamento bíblico, senão um argumento falacioso dos conflitos afrocentristas. Percebem? Não há nenhuma base para colocar esta hipótese. E então, se não há nenhuma base, estamos a dizer que não pode fazer referência aos filhos de Jafé, aos filhos de Sem, como uma questão de raças, de grupo superior, de superioridade de grupo, ou de superioridade de nações, América, África. Como é que nós podemos conceber isso? Temos que entender isto numa matriz de sobrevivência. Temos a visão comportamentalista, que vai colocando que nossos comportamentos, as nossas ações são mudadas em função dos estímulos que nós recebemos. Então, os estímulos, o ambiente condiciona não só o comportamento, a personalidade do indivíduo, mas também a sua dinâmica física. Note que pessoas de regiões mais frígidas tendem a desenvolver a cor dos olhos, da pele, de forma diferente com aqueles que habitam nas regiões mais tropicais. O cabelo, a robustez da pele, a capacidade de lidar com certas mudanças climáticas, a resistência do próprio organismo. E ao levar um indivíduo que está acostumado a um ambiente tropical, a um ambiente muito quente, lhe levar para as zonas glaciares, vai sofrer muitas dificuldades
mas depois de um determinado tempo, este indivíduo tenderá a adaptar-se ao novo ambiente. A sua pele vai tender a elasticar-se, vai tender a fluir-se. Por isso que existe aquele ditado dito nas brincadeiras que o ar-condicionado faz ficar mulato. Ou, por outras palavras, quando você está ali no ar-condicionado, dizem, então, você é claro por causa do ar-condicionado. É uma tentativa de entender de compreender esta realidade de adaptação. Deus é pai de todos, criou todos na mesma linhagem. Só que, depois do pecado, quando houve essas distribuições, os lugares onde cada um foi possibilitando vários condicionamentos de pele, de comportamento, de atitude, etc. E esses irmãos, mesmo que eles tenham sido dotados de mesmas habilidades cognitivas, mesmas habilidades emocionais, mesmas capacidades de devoção e de criatividade, sempre numa família existem aqueles que procuram ser espertos em relação aos outros. Então, esses irmãos começam a se burlar, começam a fazer um jogo entre si. E o progresso de um indivíduo, repito, o progresso de um aluno que está na zona rural e um que está na zona urbana, por mais que tenham a mesma capacidade de cognição, mas vai ser diferente em função das oportunidades de desenvolvimento. Dito de outro modo, aquele que está na zona urbana tem acesso a livros, tem acesso à biblioteca, tem acesso a entrar em contato com escritores que escrevem a comunicação social, tem recursos de aprimorar o seu conhecimento, diferente daquele que só tem uma inteligência, só tem capacidade. Então, é necessário analisarmos isto dentro deste contexto. Agora, é interessante porque houve um senhor chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon cresceu em alguma região lá, uma colônia francesa, e Frantz Fanon sempre entendeu que os franceses, os brancos, não morriam, não sofriam dor. Mas quando Frantz Fanon teve a oportunidade de estudar em uma região da França, ali, foi descobrir que os franceses iam à guerra, ficavam doentes, morriam, tinham um problema. Então, desiludido, Frantz Fanon então escreve o famoso livro Pele Negra e Máscaras Brancas. Vai mostrando a sua desilusão, mostrando que, na verdade, todos somos iguais. Aliás, todos somos iguais porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. As nossas dignidades provêm de Deus. Isso eu chamo de harmonia universal. O que é a harmonia universal? É compreender a diversidade, é compreender a criatividade de Deus e é criar a existência de Deus. Mas existirá um clímax. Existirá um clímax em que Jesus Cristo, o Messias do cristianismo, quando for a voltar, então os mortos em Cristo ressuscitarão transformados num abrir e um piscar dos olhos. E Jesus Cristo vai favorecer a redenção todos aqueles que criam nele. E essas pessoas passarão a estar num outro contexto de existência. Respondendo à pergunta antes de colocares, será, pastor, que na ressurreição os negros vão ser brancos e os brancos vão ser africanos, e os africanos vão ser europeus, vai ser em termos de pele, etc. Resposta, não. Não podemos responder por absoluto isso, porque não temos nenhum embasamento bíblico. Se não dissermos que, se não partimos do pressuposto de que a ressurreição
será um regresso ao ideal edênico. Ou seja, Deus vai nos colocar na condição edênica, e na condição edênica, independentemente de qualquer seja as nossas características, elas poderão surgir de forma mais perfeita possível. O mesmo se assemelha com idioma, língua. Não existe uma língua superior à outra. Por mais que outros cogitem a possibilidade do alemão, do inglês, do árabe, do francês ser um idioma superior, é um lei do mito. Por quê? Porque a maneira de pensar e de expressar é o mesmo que alguém da Ásia tem no seu idioma. Give me water, dá-me água, dá comida pura. Notem que aqui não há superioridade de transmissão, não há superioridade de ênfase, não há superioridade de beleza linguística, senão a mesma forma de pensar a ideia de pedir uma determinada água e localmente transmitir consignos que nos são apropriados ou contextualmente nos são ensinados. Daí que temos que entender esta questão como harmonia universal. Agora, fazendo uma síntese, é necessário notar que a visão do homem que a antropologia nos oferece não é uma visão absolutamente válida para um cristão. A proposta que a evolução nos apresenta do ser humano é totalmente errada e distante daquela que é a visão bíblica. Se nós nos entendermos a partir das lentes de Deus, estaremos em condições de desenvolver valores. Quando falo de valores, estou a falar de autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima não é entender o outro como superior a si e muito menos entender-se como inferior a outra pessoa. Autoestima é entender-se como igual a outras pessoas. Há pessoas que quando vê branco ficam estão com diminuição crônica, baixa autoestima. Há jovens que, eu estou a falar agora para jovens, há jovens que têm medo de conquistar uma mulher, entende que não me favorece para lá. Percebe? Quer dizer, autoestima. Há pessoa que não consegue ver-se no Oxford, não consegue ver-se no Yale, não consegue ver-se no Cambridge, não consegue ver-se, porque entende que a minha vida é para viver aí no Gorongosa University e terminou, por exemplo, a autoestima. Então, o que nós estamos a dizer aqui? Estamos a dizer que o conceito de pessoa, de diferença, deve nos mover para relações. Isso deve nos ajudar a desenvolver as nossas relações, a consolidar as nossas interações e explorarmos as outras criatividades, porque Deus deu fragilidade e fortaleza para cada um de nós. É necessário que juntemos, conjuguemos as forças e possamos produzir o maior da nossa existência. Qual é o maior da nossa existência? Serviço humanitário e adoração a Deus. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, pastor, pela apresentação do tema O Dilema das Raças, Conflito dos Séculos ou Harmonia Universal, que foi a nossa questão de partida. E seguido a isto, um estudo bíblico, antropologia, o surgimento das raças. Durante a apresentação, estive em particular muito atento. Aliás, a todos queridos internautas que nos acompanham mais uma vez em diferentes cantos do mundo,
Estão todos convidados neste momento. A sessão está aberta para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta em torno do tema que se esteve aqui a debater e sendo apresentado pelo nosso pastor. Mas mesmo para começar aqui, tenho uma questão para o pastor, que é a seguinte: o porquê? Considerando o nosso tema e a explicação que muito bem foi aqui colocada, a questão que se coloca é o porquê da discrepância ou seja, no entendimento entre as duas grandes teorias, isto é, a evolucionista e a criacionista. O porquê deste desentendimento? Uns acreditam um pouco mais numa e outros noutra. O porquê da diferença? E como lidar com esta situação? Enquanto o pastor responde, a sessão continua aberta para todos os internautas que nos acompanham. Boa questão, Prócer. A resposta para essas discrepâncias é uma questão de pressuposições. Pressuposições e métodos de observar e de trabalhar a vida. Um cientista, ao usar as batas, a sua bata branca, vai exercer a mesma função com um cientista criacionista. No entanto, ao tirar a bata, vai perceber-se que cada um carrega consigo algumas convicções mais profundas. Por que há esta visão? Primeiro, temos que tirar um mito. A evolução não tem provas científicas. Segundo, a evolução é uma interpretação filosófica da realidade. O criacionismo é uma interpretação, é uma leitura de vida também. 50%, 50%. Segundo ponto, ao analisar em termos de fragilidades, o modelo evolucionista carrega mais dificuldades do que o modelo criacionista. Terceiro ponto, ao vermos o modelo evolucionista, perceberemos que, além de apresentar mais fragilidades, os fatos científicos atestam para o criacionismo em termos de evidência. Há mais evidências que vão favorecer o criacionismo do que o evolucionismo. O outro e talvez o último aspecto é que, quando nós analisamos a evolução e analisamos a criação, quando analisamos a evolução, nós nos perdemos na nossa existência, e quando nós analisamos o criacionismo, nós nos reencontramos e ressignificamos a nossa existência. Construímos uma nova configuração existencial. Por que há essas duas leituras? Resposta: por causa do grande conflito. Nós, cristãos, entendemos que, quando Deus criou o bem, apareceu um ser chamado Lúcifer, que se tornou Satanás e diabo, e falsificou toda a verdade de Deus. Em tudo, Satanás faz o inverso. A verdade sobre Deus, a mentira sobre Deus. A verdade sobre o sábado, a mentira sobre o sábado. A verdade sobre o santuário, a mentira sobre o santuário. A verdade sobre a Trindade, a falsidade sobre a Trindade.
a verdade sobre a criação e a falsificação sobre a evolução. Então, nós compreendemos que é uma questão mais espiritual, é uma questão de adoração do que uma questão puramente científica. Porque mesmo apresentando dados, nós podemos criar um programa de discussão de pessoas adeptos à evolução, mesmo debatermos questões de paleontologia, evidências de paleontologia, evidências de geologia, evidências de biologia, de anatomia comparada e biologia embrionária, etc. E colocarmos ali, vamos perceber que há muitas lacunas, mas mesmo apresentando essas lacunas por uma pressuposição filosófica e ideológica, os adeptos da evolução preferem ainda continuar com as muitas dificuldades que a própria evolução carrega. E permita-me colocar uma nota de rodapé a negrito e a itálico sublinhado. Aderir à evolução não é a prova conclusiva da sua intelectualidade. Aderir o modelo criacionista não é a prova conclusiva da sua irracionalidade. Pelo contrário, como seres humanos, temos que refletir, analisar os modelos e valermos daqueles que são mais coerentes. E usando a lógica, os princípios da lógica filosófica, que é lógica matemática, nos dão a entender ou favorecem uma leitura de vida, uma leitura criacionista como aquela que melhor nos favorece para a nossa existência. Então, crer na evolução, eu até diria uma declaração polêmica, é uma questão de estudar pouco. Crer no criacionismo é um nível mais avançado de pesquisa. Muito obrigado, Pastor Wilson, pela bela explicação. Consta aqui da nossa caixa de mensagem mais uma questão que diz assim: dentro do contexto da antropologia, do surgimento das raças, Pastor fez uma menção que diz assim: dentro das raças tem subgrupos. Qual é a explicação que se tem sobre esta frase? Em linhas gerais. Eu estava avaliando o conceito que se tinha sobre raça, que agora a ciência já não usa mais. Qual era o conceito que a ciência que era comumente aceito antes do século XVIII? Era a ideia de que raças seriam configurações fenotípicas, como é o caso, por exemplo, de cor da pele e traços físicos. Esta declaração é uma declaração que foi entendida, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como uma declaração preconceituosa, um conceito preconceituoso e estereotipado. Por quê? Porque entender a raça como uma categorização, uma configuração fenotípica de características físicas e de raça da pele, coloca o ser humano como tendo subgrupos, coloca que existe uma raça primária ou superior e existe subgrupos dessas raças. Existe uma raça superior e existem as outras que vão advir dessas raças. Para esta visão,
a raça superior seria a raça europeia e depois haveriam outros subgrupos humanos, que seriam os asiáticos, seriam os africanos, seriam os americanos, etc. Seriam subgrupos da verdadeira raça, que é a raça branca. É um conceito que se tinha e agora já não se entende assim. Agora entende-se a questão de raça, não necessariamente entende-se a questão de raça como está relacionado com a um grupo de pessoa que possui características sociais, características de língua ou de cor. Por isso que agora disse jovem de cor branca e não jovem da raça branca. Muito obrigado, pastor, pela bela explanação, mais uma vez, da questão aqui que nos foi trazida pelos nossos internautas. Então, pastor, estamos mesmo na reta final da nossa programação e gostaria mesmo de pedir 1 minuto para o pastor tecer breves considerações finais antes de encerrarmos a nossa sessão. 1 minuto, pastor. Não percam tempo a discutir se Jesus era branco, era negro, se os discípulos vão ser branco ou negro, se Egito está na África ou está na Ásia. Não percam tempo nessas discussões, mas sim percam tempo, invistam o tempo explorando a criatividade, a diversidade que Deus nos favoreceu. Agradecer pelo convite e convidar os telespectadores a estudar mais a palavra de Deus para solidificar a sua cosmovisão existencial. Muito obrigado mais uma vez, pastor, pelo tema que aqui nos trouxe, de extrema relevância, que na verdade serviu de mais um aprendizado. Podemos, dentro deste tema, aprender o seguinte, que existe um e único ser criador, que é Deus. Uma vez Pai, para sempre Pai. Antes do pecado, tudo era belo. Depois do pecado, também continua belo, porém com uma condição. É com estas palavras que queremos encerrar, que colocamos o ponto final desta edição. Queremos, de forma especial, agradecer a todos os participantes, especialmente aos nossos internautas que nos acompanharam durante todo este tempo, e ao pastor em específico. Será sempre um prazer imenso tê-lo deste lado, para poder partilhar temas como este. Convido neste momento a todos os internautas e ao pastor para inclinarmos os nossos rostos para mais uma oração. Santo, santo é o seu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido imensurável na vida de cada um de nós. Obrigado mais uma vez, ó Pai, por este momento sem igual que o Senhor deu-nos, ó Pai, de podermos mais uma vez aprender de Ti, de que o único ser poderoso, o único da face da terra é o Senhor. Queremos pedir ao Pai para que o Senhor continue moldando os nossos pensamentos, a nossa forma de ver, analisar, interpretar. Seja com todos nós que estivemos aqui, ao Pai, a aprender, é com estas palavras que queremos dizer amém. Amém. Muito bem, pastor, mais uma vez, e a todos, sempre será um prazer imenso tê-los deste lado. Boa semana, até breve.